Pelo que Cristo viveu e pelo que Cristo morreu. Estas duas perguntas são importantíssimas, tão importantes quanto a sua correta compreensão. Neste estudo, nós buscaremos dar as respostas a estas perguntas. Estamos estudando profundamente as questões relacionadas à divindade, partindo do princípio do princípio. Tanto é que foi a abordagem de nosso estudo introdutório. Depois nós falamos sobre a suprema majestade, Deus o Pai. E agora então vamos falar sobre o Filho de Deus que se torna filho do homem. É interessante, né? Dos 4 evangelhos, 2 explora a filiação divina do Filho de Deus e os outros 2 exploram a filiação humana do Filho do homem. Eu acho incrível a forma estratégica, planejada, coerente como Deus expõe as suas verdades, de modo que não fica pontas soltas, tudo se encaixa e sabe, de forma maravilhosa, sabe, de maneira artística. Olha, a gente lamenta a dificuldade de muitos em enxergar isso. Bom, meu óculos. Está aqui. João 5:26 nós lemos: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Vimos que Deus o Pai é de eternidade a eternidade. Encerra a imortalidade em si. Todavia, entretanto, doravante, deu ao seu Filho ter a vida em si mesmo de igual modo. A vida que Cristo encerra em si não é menor do que a vida que o próprio Pai em si o tem, ou é. Nesses aspectos não existe maior e menor, mas sim absoluta igualdade. A vida que o Pai em si tem, deu ao Filho ter. De que forma? De que maneira? Pela geração de seu Filho. Houve um princípio. Nós vimos que no princípio era o verbo. Era o verbo eterno. Antes deste princípio, nunca houve tempo em que o verbo não estivesse com Deus. Todavia, quando tem lugar este princípio, o verbo procede do seio de Deus e torna-se pessoa distinta. Manifesta-se como o Filho de Deus. Veja, esta manifestação como ser distinto traz consigo a vida imortal que o próprio Pai tem em si. Agora, interessante. Isso, então, estabelece que a vida que o Filho tem em si, ela não é emprestada, ela não é passageira, ela não é derivada. Ela lhe é própria. Estão entendendo? Cristo não foi criado.
a partir de algo à parte do Pai. Não. Cristo foi gerado, procedeu do Pai. Dando início os tempos antigos, os dias da eternidade, dentro dessa eternidade que Deus já vinha de eternidade. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isto é espetacular. Nós temos que subir um pouco mais, nós temos que subir no topo do monte para poder possibilitar a ampliação da visão espiritual das coisas e então enxergando, ainda que de longe, passar a ter um tênue entendimento, porque eu creio que há coisas mais profundas, mas só o enxergar isso, nossa, quanto gozo, quanta alegria, quanta satisfação traz isto à alma. Esta revelação que o Pai e o Filho dão de si mesmo a nós, seres caídos. Que é o homem para que dele te lembre? Então, isso mostra que Deus nos valoriza. Valoriza a mim, valoriza você. Se importam conosco. Mas os homens estão tão ocupados, os homens estão tão presos às coisas deste mundo, né? Tão apegados aos seus ídolos, que não dão lugar, não dão espaço, não se permitem. Entende? Então, a divindade do Filho de Deus estabelece-se neste fato. Ele é natureza da natureza de Deus o Pai. Ele é substância da substância de Deus o Pai. E participa do caráter e dos propósitos do Pai. Isso explica porque o seu nome antes da encarnação é Miguel. E o que significa Miguel? Quem é igual a Deus? É uma pergunta retórica com a resposta já pronta, mas tem aqueles, e você pode escolher não aceitar, admitir que o Filho de Deus é igual a Deus. Quem é igual a Deus? Ora, somente o Filho de Deus. Mas há aqueles que não aceitam, não admitem. Não se permitem. É um direito seu. Deus deu livre-arbítrio a todos. Agora, que a verdade seja dita. O que é, é. E se a maioria dos homens não aceitam, é porque simplesmente não admitem o óbvio. Então é assim. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, vós não teríeis pecado, disse o Senhor Jesus. Mas, como eu vim e vos falei, o vosso pecado permanece. Entende? Se Deus não tem os seus instrumentos que se apresente perante vós e vos diz o que é, então, desculpa-se a vossa ignorância. Todavia, quando Deus levanta homens que lhes apontam de forma didática o que é a verdade e vós ainda se o ignorais, então tornam-se indesculpáveis. Entende? Jesus dizia, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eu falo como ele manda. A minha doutrina, o meu ensino é de mim? O que Alexandre Botelho vos ensina e prega vem dele mesmo? O que eu digo diante de todos aqueles que se me opõem? Está escrito. Discorda de mim? Apresenta o seu ponto. Justifique-se à luz das Escrituras.
a maioria reconhece que não tem fundamentação bíblica com o qual me contestar. E a outra parte simplesmente se silencia. E quando nós fazemos isso e desta forma nos posturamos, não fazemos por encerrarmos a arrogância. Não. A firme disposição pelo direito. Não interessa o que eu penso, o que você pensa, o que nós pensamos. O que interessa é o que está escrito. Entende? Em Provérbios 8:26 nós lemos: porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor de Yahvé. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Isso está naquele contexto onde Cristo fala que Yahvé o possuiu no princípio de seus caminhos. Aí vem a teologia e diz, não, ali é uma poesia. É uma exposição romantizada da palavra, sabe? Não deve ser levada ao pé da letra. E ali vai falar do geocentrismo. Ali vai falar que as águas dos oceanos têm limites contidos por fronteiras. Ali vai falar que a forma da superfície da Terra é circular, né? Ali vai falar, enfim, que o nosso mundo conta com uma Terra estacionária, mas não, a ciência é que sabe o que é verdade, não, a ciência de uns 500 anos para cá é que descobriu a verdade. Os milênios restantes, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, não, eles não sabiam o que estavam dizendo. Interessante, né? Então quer dizer que o que Deus falou para eles era mentira, e agora o que Copérnico descobriu é a verdade. Sei. Está escrito idiota aqui na minha testa, por acaso? Você acha que tentando me enganar pensa que realmente eu gosto? Bom. Entendido, né? Então o que acontece? Miguel encerra um significado cuja pergunta é uma retórica. Tá, senhores? E tá aqui, ó. Aqueles que não admitem isso estão pecando. Você, meu irmão, que não reconhece a igualdade do filho com o pai, está pecando. Agora, Deus, como nós temos dito, é um plural de atributos ou de pessoas? Os que rejeitam esta verdade da igualdade do filho com o pai, o rejeitam por causa da interiorização abjeta, né? Daquele conceito trinitário da divindade, que distorceu, que confundiu tudo, sabe? Mas, quando nós nos atemos à clareza da palavra, e especialmente vamos ao hebraico, então nós vamos ver que, de fato, Elohim é um plural majestático. E lá em Salmos 82 vai falar que Deus se assenta na congregação dos poderosos, dos deuses. Bom, os anjos são deuses, juízes são deuses, porque plural é um atributo, tá? De poder, de força, de autoridade. Agora, o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, se assenta na assembleia destes poderosos, desses anjos. Então, quer dizer, se a palavra se dirige aos anjos como deuses, qual o problema de nós termos o Filho de Deus que assenta-se à direita do Todo-Poderoso como um Deus, como aquele que tem poder? Aí nós vamos para Salmo 50. O Deus poderoso. Quem é aquele? É aquele que vem com poder e grande glória nas nuvens dos céus, com fogo consumidor à sua frente. Tá? Deus poderoso. Elohim. Agora, em várias partes das Escrituras, nós vamos ver o quê? A Bíblia se dirigindo ao Deus Todo-Poderoso. El Shaddai.
Percebe a diferença? Não há Deus como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós dissemos isso no estudo anterior. Agora, ao El Elohim, o Deus poderoso. Há anjos como ele? Não. Há anjos poderosos. Agora, El Elohim é somente o unigênito de Deus, o Filho de Deus. Percebe a diferença? Aí entra a hierarquia, aí sim, que destrói o conceito trinitário da divindade. Reconhecemos a igualdade do Pai com o Filho em função da unigenitura. A Trindade evoca três deuses coeternos, coiguais, não procedendo um do outro. Compreende? E esta não é a verdade. Três pessoas codivinas, coiguais e coeternas, não procedendo uma da outra. Ou seja, independentes. É esta a verdade bíblica? Não. O Filho é divino? É, porque a sua divindade advém do Pai. O Filho é igual ao Pai? Sim, sim. Por quê? Porque procede do Pai. Ele é eterno. Como verbo, nunca houve tempo em que ele não estivesse com Deus. Agora, como pessoa distinta, houve um tempo em que ele veio e procedeu de Deus. Pronto, é isso. Esta é a verdade. É o que está escrito. Então, senta-se teólogos, senta-se professores de Bíblia, enfim, senta-se quem quiser conosco numa roda. E nós vamos discorrer à luz das Escrituras. Claro. Boa vontade, humildemente, com todo aquele respeito que a cortesia cristã assim o estabelece. Agora, é claro, a gente não se deixa levar. Entende? A gente mantém a firmeza. A gente tem aquela maturidade para não confundir as coisas. As ideias se debatem enquanto os homens se respeitam, se amam, se fraternizam. Agora, que o princípio permanece, permanece. Nós somos daqueles que não negociamos princípio. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Todos têm um dever, sim, de respeitar. Agora, no nosso caso, prezamos pelo está escrito. Entendem? Prezamos pelo está escrito. Interessante aqui. Então nós vimos a natureza do Filho, né? Qual a procedência da sua natureza? Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então nós temos a natureza. O capítulo 1 do livro de Hebreus explora a natureza do Filho de Deus. Nós adoramos o Filho não é simplesmente porque o Pai ordenou. É porque o Filho realmente o merece. Direito por herança. Direito por atributos. Entende? Agora, a forma divina de Cristo. Filipenses 2, 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Os gatos. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Derrubou alguma coisa. Bom, eles não subiram em cima de mim aqui agora, né? Mas se subir também. Amamos os bichos, os bichinhos de Deus, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui, ó, Cristo Jesus, o encarnado, ok? Sendo em forma de Deus. Veja, já vimos que o Filho de Deus encerra a natureza em si. E quem se encarnou não foi outro, foi ele mesmo. Então Cristo que oculta a sua divindade em si, mas não vive em função dela. Na forma de Deus, na sua santidade, na sua divindade, não tem por usurpação ser igual a Deus, não se prevalece disso, desse direito. Mas o quê? Aniquila-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
Ele era um servo de fato, sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma origem, sem nenhum valor. Não! Ele era o rei do universo, o filho do Deus vivo. Agora, ele se sujeita, faz-se semelhante aos homens. Cristo toma a humanidade dos homens. Cristo assume a carne e o sangue de Adão depois de a queda, mas não pecado. Ele nunca pecou. Por isso que aqui entra o aspecto semelhança. Semelhança da carne pecaminosa. Ou seja, ele assume a condição caída do nome, não a sua condição de pecado, de transgressão. Porque ele vive em obediência por toda a sua vida e condena o pecado na carne. E achado na forma de homem. Veja, natureza e forma. Tá? Cristo tem a natureza de Deus, a forma de Deus. Ele assumiu a natureza do homem, a forma do homem. Salvo na condição do pecar, do transgredir. E obedece até a morte de cruz. Então, respondendo às duas primeiras perguntas, por que Cristo viveu e por que Cristo morreu? Cristo viveu em sua humanidade para nos dar um exemplo de obediência. Nunca pecou. Assim como eu fiz, façais vós também. Assim como é de igual modo. Tem aquele que diz a quem é igual a Deus. Não, ali não é quem é igual a Deus, é quem é como Deus. Não faz diferença. Porque o como é da mesma maneira que, da mesma forma, de igual modo. Ao que vencer, dali que se assente comigo. Assim como eu venci. Como? De igual modo. Percebe? Não muda a configuração. E Cristo morre como oferta, como sacrifício vicário substitutivo pelos nossos pecados. Porque o salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Morte o quê? Morte eterna. Então somente aquele que tinha vida eterna em si mesmo podia o quê? Pagar o preço do nosso resgate. Cristo durante 33 anos vive na forma de Deus, como servo, encerrando a sua natureza, aquele tesouro precioso que estava em si oculto ali, não podendo que ceder à inclinação à fraqueza da carne, mas ao mesmo tempo não podendo se valer do poder inerente que havia nele mesmo, mas o que vivendo totalmente da dependência do Pai, como nós o devemos fazer, os nascidos do Espírito. E quando chega na cruz do Calvário, Satanás faz de tudo, ou para ele pecar, ou para usar o seu poder em favor de si mesmo. O que ele faz? Ele se humilha até a morte. Ele engole tudo calado. Porque das duas, uma, ou ele chutava o pau da barraca no dizer popular, olha, vocês não merecem, e volta para o céu, porque ele nunca tinha pecado, ele estava na condição de obediência de Adão antes da queda. A santidade, percebe? Divindade e santidade. E agora, ao mesmo tempo, condição caída, natureza pecaminosa. Ele não tinha participado do pecado. Mas não o que ele decide fazer. Ele se aniquila e vai até o fim e morre. Quando Cristo morre, então que na sua morte, aquilo que era a vida eterna que ele encerrava em si mesmo, apresenta-se como preço, o pagamento da dívida pelo nosso resgate. Você consegue entender a profundidade disso? De maneira que lá no seu sepulcro, se o Pai não tivesse chamado o Filho, qual era o temor de Cristo? A eterna separação do Pai. Ou seja, a possibilidade de algo o prender ali e o Pai não poder o quê? Em justiça, lhe chamar. Mas não. Então naquela manhã, o anjo Gabriel, teu Pai te chama. Agora, quando Cristo desperta, ele rompe a própria vida que ele encerrava em si mesmo. Percebe a diferença? Se o Pai não tivesse ressuscitado, o Filho chamado, ele jamais teria saído, ele jamais teria acordado, porque a morte é um sono. Mas, ao chamado do Pai, quando ele ressurge, como ele deixa bem claro, pela vida, pela glória, pelo poder. Aí sim ele manifesta toda a sua divindade. Olha, isso é profundo, isso é maravilhoso. Nós vamos continuar explorando isso em estudos posteriores, ok? Deus abençoe, seu irmão Cristo.
Alexandre Botelho.